Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para o lugar deserto, afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades, seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou os seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhes disse: não é preciso que vão embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Aqui os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A grande compaixão de Jesus. Esse é o movimento do coração dele em nosso favor. Jesus atravessa, vai para longe. No Evangelho sinótico, se não me engano, São Lucas, ele vai dizer que depois de estar cansado na missão, Jesus pega os seus discípulos e atravessa para o outro lado para procurar um lugar deserto para descansar. Só que o povo vai e chega antes, é igualzinho aqui. É que São Mateus, ele vai falar de 2 multiplicações dos pães. Uma mais judaica, vamos dizer assim, e a outra mais cristã. Por que uma mais judaica e a outra mais cristã? Porque na primeira, a mais judaica, vamos dizer assim, ele relata que sobraram 12 cestos, e diz respeito às 12 tribos de Israel, mas também aos 12 apóstolos. E na segunda, sobram 7 cestos, que dizem respeito aos 7 Espíritos de Deus. Então, assim, já pensando no Apocalipse, já pensando nos diáconos, os 7 primeiros diáconos da igreja que servem as mesas, no número do perfeito que é Deus. Então é mais Novo Testamento, é mais cristão. Isso aqui é uma observação minha, né? Opinião com relação a esse texto, com relação às notas que já vi em outras Bíblias que ressaltam essas diferenças. Mas, obviamente, os textos são cristãos, são do Novo Testamento. Mas enfim, Jesus vai para lá e chegando lá,
já estão esperando ele. A multidão foi a pé seguindo Jesus, ou seja, andou muito, percorreu um trecho grande para conseguir chegar lá primeiro que Jesus, que foi de barco. E quando desembarcou, estavam lá as pessoas. Jesus ficou tomado de compaixão. Imagina Jesus com os olhos cheios de lágrimas, olhando para aquele povo, falou: não posso deixar eles aqui. Não posso abandoná-los. Eu não posso despedi-los. Eu vou curar. E ali os doentes, e o outro coxo, e o outro cego, e Jesus foi impondo as mãos, foi curando, foi curando. Eu fico imaginando Jesus ali com esse povo, e como hoje, né? Santuários, locais de visitação, de fé, de peregrinação, em que muitas curas, muitos milagres acontecem. São como essa visita de Jesus, onde naquele lugar, hoje, Jesus coloca ali a sua bênção para que se operem muitos prodígios e milagres. Em santuários, em relíquias de santos. Por quê? Porque Jesus tem compaixão. Jesus se importa. Então, uma mentira gigantesca de Satanás é dizer que Jesus não se importa com você. Que ele não vê você, que ele não está nem aí para a sua dor, que ele só vê a dor dos outros, mas a sua não. É mentira. É mentira. Ah, mas já está demorando muito. Mas Jesus vê. E se ele ainda não realizou alguma coisa na sua vida, você tem pedido, você tem fé, você é uma pessoa de Deus, saiba que isso é uma permissão dele para o seu bem. Eu achei tão bonito, você que está escutando, talvez ouça, veja, né? Assista a série The Chosen, que é uma série cristã muito boa, feita com bases em conhecimento judaico, católico e protestante, justamente para conversar com as três realidades sem rejeitar ninguém. Sem rejeitar ninguém. E tem uma cena muito bonita que o apóstolo São Tiago, Tiago Menor, que na série é chamado de Tiaguinho, que é a mesma coisa, né? Esse Tiaguinho, esse Tiago Menor, ele é uma pessoa com deficiência física. E ele vai curando muita gente e ele mesmo não é curado. E um dia ele questiona Jesus, ele fica meio assim, chateado. Poxa, Jesus, você não vai me curar? E Jesus oferece para curá-lo. Eu falei, mas fala, conversa com ele antes, né? Eu falei, olha, eu posso curar você. Eu posso te curar. Mas, sabe, o Pai, ele fica tão feliz com as pessoas que recebem, veem graças ao redor dele, estão na fé e não são curadas, mas são sinais de fé para quem está com dificuldade. Para aqueles que não creem, inclusive. Ele fica muito feliz. Porque você, mesmo sem ser curado, segue. Você vem, você... Essa é a fé que o Pai procura. Você já tem tudo. Então há pessoas assim, que não serão curadas, mas serão um sinal de fé para muitos outros. Quantas pessoas você já deve ter visto ou ouvido o testemunho que estão num leito de hospital, uma doença até terminal, mas com a alma em paz, entregues na mão de Deus. Você vai lá para visitar ela, para consolar, e sai de lá visitado por Deus, consolado por Deus, porque aquela pessoa está com tanta fé que você fica constrangido, fala, nossa, eu estou longe disso. E a pessoa morre daquela doença, mas cheia de fé. É sobre isso. É sobre essa situação que muitas vezes nós precisamos refletir. Jesus tem compaixão e Jesus vai curar esse povo, mas não é todo mundo que é curado. Lá, todos ficaram curados,
Nesta ocasião, sim, todos ficaram curados, mas hoje nem todos serão curados. O alimento que Jesus dá para esse povo é um alimento da compaixão. Não é só pão, tanto que Jesus depois, lá no Evangelho de São João, quando Jesus fala a respeito dos pães, Jesus repreende, eles vão atrás do pão porque eles ficaram saciados, encheram a barriga de pão, sobrou pão. Para quem tinha 5 pães e 2 peixes, olha o número 7 aí de novo. Sobrou pão. Mas Jesus fala, não é por causa do pão que vocês têm que seguir. Vocês entenderam errado. É Deus que está se compadecendo de vocês. É Deus que está mostrando sua benevolência, sua misericórdia. E por quê? Porque eles já tinham andado muito, porque já estava tarde. Jesus passou o resto do dia curando. Eles foram curados, mas ficou tarde para ir procurar comida. Os discípulos falaram, manda embora o povo, senão eles não vão ter onde comer. Jesus, não, eles não precisam ir embora não, eles podem ficar aqui, eles comem aqui mesmo. E os discípulos, não, a gente não tem comida, só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus, tá bom, é o suficiente. Isso já dá. E Jesus reza e multiplica os pães. E essa multiplicação passa pela mão dos apóstolos que vêm. Jesus entrega para os discípulos e os discípulos entregam o povo. E ali mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comem, ficam saciados e ainda sobram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, pode realizar milagres que nós não vamos compreender. Mas se estivermos à disposição dele, experimentaremos. E é isso que nós queremos. Por quê? Porque a grande compaixão de Jesus, ela se estende, se lança sobre nós. Vamos anotar no nosso diário. Não tem promessa de Deus, não tem princípio eterno, mas tem ordem. Olha a ordem de Deus aqui. Tem ordem de Deus, versículo 16 e versículo 18. Versículo 16 e versículo 18. Na verdade, versículo 18. Vai dizer assim, versículo 16, ó. Mas Jesus lhes disse, não é preciso que vão embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Qual foi a ordem? Não despedir o povo. E a segunda ordem, vocês é que vão alimentá-los. E aí eles responderam, nós não temos comida. E Jesus disse, o que vocês têm, tragam aqui. Veja, é Deus que vai fazer, né? Coloca sobre o olhar de Deus, aos pés de Deus, é Jesus que vai realizar a obra e o milagre. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje. Quem sabe essa não é a mensagem que você vai colocar lá no comentário para poder a gente degustar do que Deus está realizando na sua vida, né? Quem sabe? E como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, olha, se inscreva, acione o sino da notificação, porque a gente vai fazer a Bíblia inteira, tá? E você está convidado a fazer com a gente todo dia, um trechinho por dia. Ah, vai demorar muito. Tá preocupado com isso? Eu não estou. E quem está acompanhando também não, então não se preocupe. Vamos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo para realizar essa tarefa com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.